Olá, no vídeo de hoje vou mostrar as primeiras 10 coisas que você deve fazer após tirar sua Nikon Z30 da caixa. Tudo bem, então vamos começar agora colocando primeiro a bateria no lugar e depois inserindo o cartão SD no compartimento. Então, na parte de baixo da sua câmera, abra esta tampa empurrando este trava, assim, e levantando-a. Agora você pode ver que está aberta e vamos colocar a bateria primeiro. Basta empurrá-la para dentro, assim. Se você quiser removê-la no futuro, basta pressionar este trava amarelo e ela salta automaticamente. Então vou empurrá-la para dentro e aí posso inserir o cartão SD de acordo com o símbolo bem aqui. Você realmente não consegue ver. Aqui está o símbolo. E ele indica que os pinos devem ficar voltados para a lente. Agora, se você não tiver a lente correta acoplada, vou mostrar como desencaixá-la e encaixá-la novamente. Pressione e segure este botão. E enquanto segura esta parte, este anel mais próximo do corpo, gire-o no sentido horário. Agora está removido. E para colocá-la de volta, encontre este ponto branco aqui e este ponto branco aqui. Agora você não precisa pressionar o botão, apenas alinhe esses dois pontos e gire no sentido anti-horário até ouvir o clique. Depois remova a tampa e aqui estão dois anéis. Este é para foco ou qualquer outra função que você definir. E este é para o zoom. Então, basta girá-lo no sentido anti-horário para qualquer zoom que você quiser, dependendo da lente que você tiver. E agora podemos ligá-la. Então, vamos abrir a tela caso ainda não esteja aberta. Em seguida, você deve ligar o seu aparelho pressionando o botão de energia. O meu já está funcionando perfeitamente, mas caso o sistema solicite que você defina algo como o idioma e a hora local, basta realizar a configuração necessária passo a passo. Vou configurar pelo menu. Então vamos ao menu de configurações. Você pode ver que ali está o menu. Vá para configurações bem aqui. Vá para a direita e selecione idioma. Selecione o idioma correto. No meu caso, está em inglês e está tudo certo. Depois, fuso horário e data. Eu realmente não tô com preguiça de configurar o fuso horário porque, para ser honesto, não vai mudar nada. Acho que sim, mas vamos definir a data e a hora. E sim, você pode alterar a data, a hora e tudo mais. E depois que você ajustar com os segundos, deixe-me ver se consigo ver os segundos no meu computador. Não vejo os segundos no meu computador. Ok, não tem problema. Depois que você ajustar os segundos corretamente. Você pode configurá-los, tipo, digamos que são 20, sabe, horário militar, 20, 27. Vamos supor que agora são 27 minutos e 2 segundos, então posso ajustar para tipo 10 e esperar até que fique 10 no relógio. E então clicar em OK assim que chegar nesse horário. E aí ele começa a contar a partir daí. Então isso é útil, eu acho. Você pode mudar o formato da data e o horário de verão pode estar ativado ou desativado. Agora, essas são as configurações mais básicas. Agora vamos ajustar mais algumas coisas também. Então, vá ao menu de configurações personalizadas, vá para exibição de disparo, não, desculpe, vá para temporizadores aqui. E o tempo de desligamento automático pode ser ajustado no temporizador de espera para um determinado tempo. Vamos supor 10 segundos. Agora, se eu sair do menu, você vai notar que depois de um tempo, a tela vai desligar automaticamente. Exatamente assim. Posso clicar em DISP para ligar novamente, mas também posso ajustar o temporizador para outro valor. Por exemplo, digamos 5 minutos, e então esse será o tempo após o qual a tela será desligada. A próxima coisa que eu recomendo fazer é ir ao menu de configurações personalizadas, exibição de disparo, e configurar a grade. Eu recomendo ativar a grade em 3x3 ou 4x4, dependendo da sua preferência. Assim você verá a grade.
Isso é super útil, na minha opinião, para realmente fazer com que as fotos ou vídeos fiquem bons. Aqui está como você alterna entre o modo foto e o modo vídeo. E agora vamos falar um pouco sobre os modos. Então, existe o modo totalmente automático. É basicamente tudo automático. Você só precisa tirar uma foto. Ou gravar um vídeo, dependendo do modo em que você está. Depois, há o automático programado, que basicamente tem todas as mesmas funções do automático, mas permite que você ajuste algumas coisas a mais. Então é basicamente isso. Depois, há a prioridade de velocidade do obturador. Desculpe. Na verdade, o automático programado no modo foto permite que você ajuste o ISO manualmente. Então, quando você pressiona e segura o botão de ISO, você pode girar esta roda para mudar o ISO. Mas quando você solta, ele volta para o automático. Isso é importante saber, porque em algum momento você verá que ele começará a ajustar novamente. Então, se você quiser desativar o ISO automático, precisa encontrar esta roda de ajuste. Gire uma vez, apenas um clique, e então o auto desaparece daqui. Você pode soltar o botão de ISO ou continuar pressionando e então ajustar com a roda. Você precisa continuar pressionando o ISO para poder ajustar com a roda. E então solte e o ISO ficará definido nesse nível agora. Então, é isso. A prioridade de velocidade do obturador também permite que você faça o mesmo com o ISO. Você pode definir automático ou não automático. Mais uma vez, enquanto você não estiver pressionando o botão de ISO e ajustando esta roda, você basicamente está mudando a velocidade do obturador aqui. E se você definir para prioridade de abertura, se não estiver pressionando o botão de ISO e ajustando este controle, você estará mudando a abertura. Depois, há o modo manual, que permite ajustar tanto a velocidade do obturador quanto a abertura e o ISO. Então, esses são os modos. Agora, a coisa que eu recomendo fazer depois de inserir o seu cartão SD é formatá-lo para que você tenha a melhor e mais completa experiência possível ao salvar diretamente no seu cartão de memória. Então, clique no menu, depois vá para o menu de configuração no lado esquerdo e encontre a opção de formatar o cartão de memória. Então sim, mas lembre-se, se você tiver qualquer coisa no seu cartão de memória e formatá-lo, isso será apagado. Portanto, se você tiver algo importante, faça um backup e só então formate o cartão. Agora, a próxima coisa que vamos ver é ajustar algumas configurações de foto e vídeo. Então vamos clicar no menu. Vamos para a foto primeiro. E aqui você pode mudar a qualidade da imagem. E aqui você pode alterar em quais formatos as fotos serão salvas. Fine é melhor do que normal, Basic é pior do que normal. Um arquivo RAW não pode ser visualizado. Então, se você tirar uma foto em RAW, não é como se pudesse visualizá-la imediatamente. É para edição. E então você pode exportá-la. Então, se você vai editar de qualquer forma em um programa, pode simplesmente tirar em RAW. Mas eu recomendaria tirar em JPEG ou em RAW mais JPEG. O JPEG é só para visualizar a foto rapidamente. E o RAW é para edição, caso você queira editar depois. Então, eu gosto do RAW mais JPEG normal. Assim eu posso editar o RAW depois no Lightroom no meu computador. Você pode mudar o tamanho da imagem para grande, médio ou pequeno. Eu gosto do tamanho grande porque tem a melhor qualidade. Mas se você quiser médio ou pequeno, também pode fazer isso. E agora vamos para... e a gravação em RAW também pode ser configurada em 2 modos diferentes. O melhor é o melhor mesmo. Sim, e na gravação de vídeo você pode mudar o tamanho do quadro e a taxa de quadros. Essas opções são bem importantes porque você pode usar 4K, mas só até 30 fps, ou 1080p até 120 fps. Ou você pode descer e gravar em câmera lenta. Mas esses modos eu mesmo não recomendaria, porque acho melhor gravar um vídeo normal e depois desacelerar na edição. Você sabe, em 120p, por exemplo, pode ser desacelerado 5 vezes.
Você pode fazer isso em vez de gravar já em câmera lenta, porque talvez você nem queira desacelerar o vídeo, talvez você não queira desacelerar o clipe inteiro, só uma parte dele. Por isso que eu recomendaria gravar em uma taxa de quadros mais alta. Em vez de já gravar em câmera lenta, assim, a qualidade do vídeo, claro, pode ser definida como alta qualidade ou normal. Isso basicamente é o bitrate. Você pode mudar o tipo de arquivo. Isso também é bem importante. Você pode definir como MOV, que eu acho um formato superior. Ele simplesmente tem uma qualidade melhor, mas pode não ser reproduzido sem programas adicionais. Então, para melhor compatibilidade, talvez você queira o MP4, mas eu colocaria MOV e só baixaria o V, ele sendo no meu computador. Sim, se o seu computador não reproduzir MOV, é só baixar o VLC. A menos que você realmente precise que o arquivo seja compatível com um programa, com algum programa específico que não suporte MOV, então é isso que eu faria. E essas são basicamente as coisas mais básicas que eu faria logo no começo ao usar o dispositivo. Aliás, tem muitos outros vídeos no canal sobre como fazer várias coisas aqui. Então, caso você precise de mais alguma coisa, fique à vontade para conferir. E espero que este vídeo tenha sido útil. Não se esqueça de curtir e se inscrever. E nos vemos no próximo.